E aí galera, beleza? Eu sou Felipe Duarte, sejam bem-vindos ao Esfera do Rock. E hoje eu estou aqui para fazer a resenha deste livro aqui, O Reino Sangrento, do Slayer. Bom, livro escrito pelo jornalista Joel McIver, né? Excelente material que eu tenho em mãos, capa dura, como vocês podem ver. Ok. Enfim, a qualidade do papel muito boa. Ok. Essa aqui é uma edição brasileira, né? E enfim, tem alguns depoimentos aqui de vários músicos brasileiros, né? E algumas fotos exclusivas, como não poderia deixar de ser, como vocês podem conferir aí, beleza? Incluindo aí uma foto impagável do Tom Araya em começo de carreira, como vocês podem conferir aí. Enfim, bem diferente do Tom Araya que a gente vem a conhecer anos mais tarde, né? Pois é, Slayer, gente, o que a gente pode falar dessa banda, né? Desse livro, enfim, maravilhoso, muito bom. Enfim, uma banda que tem seu início aí no começo dos anos 80, em Los Angeles, Califórnia, na região de Los Angeles. E uma banda composta por dois músicos não americanos, né? Sendo eles o vocalista e baixista Tom Araya, que é chileno, né? Nascido em Vinha del Mar, no Chile, muda-se para os Estados Unidos aos 4 anos de idade. E Dave Lombardo, que é cubano, né? Mais ou menos a mesma coisa. Muda-se para os Estados Unidos bem novo também. Uma banda que gerou uma série de controvérsias, né? A começar pela imagem carregada satânica do começo de carreira, como fica muito nítido nas letras, no visual, nas capas dos discos, né? Até mesmo na atitude da banda, né? Enfim, os motivos, as cruzes invertidas, os pentagramas. Aliás, a própria capa do livro mesmo tem aqui a figura de um pentagrama aqui, né? Um pouco mais ao fundo, né? E o mais interessante disso tudo é que a própria banda faz pouco caso disso, né? A própria banda eles não têm problema nenhum em afirmar que essa é apenas uma imagem de marketing mesmo trabalhada. A própria banda nunca teve envolvimento nenhum com satanismo, com qualquer coisa desse tipo. Muito até pelo contrário, né? Há poucos anos atrás, o vocalista Tom Araya, inclusive, veio a dizer em público que ele é católico, na verdade, né? Que ele professa a religião católica, sempre foi católico, né? E não tem problema nenhum em separar as coisas, né? Católico praticante, se não me engano, né? De frequentar igrejas, enfim, ele juntamente com a família dele, né? Tem que lembrar que, afinal de contas, ele é chileno. E esse é apenas um dos elementos que faz o Slayer ser tão legal nesse ponto, né? Deles simplesmente separarem as coisas de forma tão bem feita, né? E nesse ponto o guitarrista Kerry King que carrega um pouco essa bandeira de forçar o Tom a cantar essas letras, enfim, que são bem anticristãs. Olha, não quero saber, você tem sua religião, mas aqui no Slayer você vai cantar. E no começo de carreira é também muito interessante algumas nos discos, letras, nomes de músicas, tem grafias erradas ali, tudo ali muito ingênuo, né? No Show No Mercy mesmo tem algumas coisas que estão ali, nomes de músicas que estão escritos errados, enfim, vale a pena conferir também. Hoje em dia se torna até engraçado isso, né? Mas a gente tem que lembrar que eram garotos de 19 anos fazendo música. Dentro de pouco tempo eles iriam despontar para o estrelato, né? Na página 180 existe uma menção ao Sepultura, pequena, diga-se, mas não deixa de ser uma menção, um pequeno parágrafozinho, né? Na virada já dos anos 80 para os anos 90, aquele início ali de década de 90, o thrash metal já estava um pouco já cansativo, aquela coisa do thrash
rápido e a velocidade da luz, aquela coisa toda. Então o metal industrial entra com tudo ali, né? E as bandas pisam um pouquinho no freio. As músicas passam a ficar um pouco mais lentas a partir dali. E o Slayer também, e com o Slayer não é diferente, né? Então, nesse momento também rola a saída do Dave Lombardo, entra ali o Paul Bostaph, que fica na banda o restante da década de 90. Começo da década de 2000, novamente temos aí a volta do Dave Lombardo para a banda, que acontece de uma forma um pouco, digamos assim, talvez incerta, talvez informal. Ele aceita voltar para a banda de uma forma um pouco ali, um quebra-galho, digamos assim. Mas ele vai ficando, enfim, a banda não tem problema nenhum, eles superaram daquelas diferenças do começo dos anos 90, de 10 anos antes, e ele vai ficando, e ele acaba ficando na banda aí por mais de 10 anos, né, depois, vindo a deixar a banda novamente há pouco tempo atrás, né, e coincidência ou não, novamente, o Paul Bostaph que reassume as baquetas. Então, na carreira do Slayer, a gente tem aí esse revezamento de Dave Lombardo com Paul Bostaph na bateria, né? E tem os fãs que preferem Lombardo, a maioria eu acho que prefere Lombardo, tem aqueles que gostam dos dois, e talvez haja aí uma minoria que talvez prefira o Paul Bostaph. Vale a pena vocês conferirem aqui a leitura, excelente livro, excelente material. A minha decepção fica um pouco por conta desse prefácio que existe aqui, falando da morte do Jeff Hanneman, ocorrido em 2013. Afinal, o livro foi concluído pouco tempo antes da morte do Jeff, né? Então existe aqui um pequeno prefácio que nada mais é do que alguns depoimentos de músicos falando do Jeff, né? Então, nesse ponto eu acho que o livro merecia ter feito uma abordagem um pouco melhor, um pouco mais interessante, né? Nesse ponto aqui eu acho que o próprio Jeff merecia mais também. No caso dessa edição brasileira, são depoimentos de jornalistas brasileiros, e mesmo assim é bem pouca coisa. Mesmo assim, nada mais é do que 4 páginas. É tudo que a gente tem a respeito da morte do Jeff Hanneman. Eu mesmo esperava mais detalhes a respeito da morte do Jeff, infelizmente, nesse livro. O que se sabe é que ele teria sido picado por uma aranha em um momento de férias, por volta de 2011 ou final de 2010, e teria sido uma aranha muito venenosa a princípio, e parece que ele não cuidou, parece que ele não deu a devida atenção ao problema, e teria sido uma picada no braço, parece. Começou a haver uma infecção muito forte no braço, é só aí que ele foi procurar ajuda, depois de um dia, alguma coisa assim. E daí ele se ausentou. O próprio Slayer não sabia dizer o que estava acontecendo com o Jeff. Eu acompanhei na época. Eu mesmo cheguei a duvidar dessa informação da picada da aranha, enfim, até haver a última aparição do Jeff com a banda, se não me engano, um show na Califórnia, já com o Big Four, em 2011, numa foto em que o Jeff aparece. Ele toca 2 músicas com a banda, foi tudo que ele conseguiu tocar, e nessa foto dá pra ver que realmente o braço dele estava fudido, né? Não tem outro termo para poder definir. E parece que ele mergulhou no álcool também, né, nessa fase. Então parece que uma coisa piorou a outra. Então acho que ele teria vários problemas em decorrência do abuso do álcool, que acabaram acarretando na morte do Jeff no dia 2 de maio de 2013, infelizmente. Outra coisa que eu gostei muito desse livro, o que por sinal as boas biografias sempre têm, né, é uma análise minuciosa, lógico, com a opinião do autor, né, uma análise minuciosa de cada faixa, de cada lançamento. Então, se você é fã do Slayer, com certeza vale muito a pena você conferir cada disco que é lançado. Hell Awaits, South of Heaven, Raining Blood, cada lançamento ele pega o disco, ele destrincha o disco, música por música. Ele escreve uma por uma
E o que é mais interessante, ele não tem papas na língua. Então, muitas das músicas, se ele não gosta, ele vai falar: essa música aqui é uma bosta, essa música aqui é insuportável, né? Principalmente no começo, tem muitas músicas assim, que ele usa termos muito até pejorativos mesmo para poder falar da música. É uma ótima oportunidade você ler a biografia e revisitar também a discografia, né? Que foi o que eu fiz, né? Então ele está aqui na fase Show No Mercy, então ele está descrevendo aqui o Show No Mercy e você escuta de novo o Show No Mercy, mesma coisa Hell Awaits, mesma coisa Raining Blood e assim por diante. Então você vai revisitando a discografia e você decide aí se você concorda ou não com as opiniões do autor, né? A faixa Crypts of Eternity do álbum Hell Awaits, por exemplo, tem uma letra vaga, musicalmente é meio rock progressivo, ligando diversos padrões diferentes de riffs e mudanças de tempo, bem como um final acelerado. Araya solta um grito no momento apropriado, recurso que ele tinha reduzido desde a época do Show No Mercy, mas que aparecia novamente no momento memorável do próximo disco da banda, né? Enfim, só para dar aqui um exemplo. Bom, e aí? Você concorda? Você discorda? Você quer acrescentar alguma coisa? Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários do vídeo. Deixa a sua curtida também. Não deixem de assinar o canal Esfera do Rock. Confira as outras resenhas que já foram feitas. Um grande abraço. Muito obrigado. Ascensão do Sepultura, né? A entrada do Andreas Kisser em 87, o Max rasga elogios para o Andreas, aliás, é um dos elementos surpresas desse livro que eu já entrego para vocês. Max tem que sempre palavras carinhosas para o Andreas, elogiando como músico, como pessoa, como compositor.